dando continuidade ao nosso ensino aí, né? Nosso pastor, ele citou um tópico muito importante, o nosso Molenilson também, o Molenilson citou, falou do efeito dominó, e é isso que nós vemos. Mas, dando continuidade aos erros, no primeiro subtópico, eu vou dizer a repetição dos erros de Salomão, nós vamos ver que Roboão, naquele tempo, o próprio autor da lição, ele vai dizer que demonstrando total despreparamento para exercer a posição. Aqui eu vejo o primeiro erro, né? Despreparado para reinar. Era o primeiro erro que estava acontecendo. Ele estava despreparado para guiar aquele povo, para estar à frente daquele povo. E nós vamos ver que ele vai cometer o mesmo erro que o seu pai, como o nosso irmão e missionário Lenilson comentou, sobre o peso, deixando o peso sobre em cima do povo. E nós vamos ver que ele vai seguir conselhos totalmente errados, né? Ele vai seguir conselhos que não eram para ser seguidos, né? Eu quero deixar aqui para a gente ler 1 Coríntios 15, para nós darmos só um contexto aí, 1 Coríntios 15, em nome de Jesus. A partir desse dia 33, em nome de Jesus. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vamos ver que era para ele ter ouvido os bons costumes do ancião, os anciões que estavam ali. Era para ele ter ouvido os anciões que estavam ali. Mas ele preferiu ouvir os jovens que estavam vindo atrás. Ou melhor, que estavam vindo com ele. E por isso, nós vamos ver que ele vai deixar essa palavra, né? Esse desejo de manter o erro, né? De deixar o peso, a carga sobre o povo. Se nós lermos 1 Coríntios 12, versículo de número 8 de 1 Reis, nós vamos estar vendo aí o erro em que ele está cometendo. 1 Reis 12, versículo 8. Vamos ler aqui para a gente ver o erro. Porém, ele deixou o conselho que os anciões que tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens, que havia crescido com ele, que estava diante dele. E disse-lhes: que aconselhai vós, que respondemos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falará este povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe dirás: meu dedo mínimo e mais grosso do que os lombos de meu pai. Nós vamos ver que o que o povo apenas queria era apenas um alívio. Foi como o nosso missionário Lenilson, ele disse, o peso às vezes, né, a carga. Às vezes o povo está se sentindo pesado e nós temos que ter essa noção do que nós estamos colocando sobre o povo. Porque aqui Roboão não estava tendo essa ideia. Roboão estava apenas olhando para si próprio, né? Estando despreparado, em primeiro ponto, desobedecendo, desrespeitando aos anciões, porque nós vamos ver que ele teria que pelo menos ouvir os anciões, escutar o que os anciões estavam dizendo, porque era quem estava na trajetória, estava na caminhada. O outro ponto que eu vejo é não colocar Deus em primeiro lugar. Ele tirou totalmente Deus do foco da situação e colocou a sua própria vontade, o seu próprio pensamento naquilo. Isso aí é outro erro, né? Nós vamos ver que todo reinado, o rei ele precisa colocar Deus em primeiro lugar. E ele não colocou, ele tirou totalmente fora Deus daquela questão. Nós vamos ver aí Provérbios 11, em nome de Jesus.
Provérbios 11, 28. Em nome de Jesus. Aleluia. 11, 28. Aquele que confia em sua riqueza cairá, mas os justos revencerão como a rama. Nós vamos ver que Glória a Deus. o próprio Provérbios vai dizer, né? Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Roboão estava confiando no reinado, na riqueza. Em vez dele trazer a união daquele povo, você pode ver que ele trouxe a separação. Confiando no si próprio. Se ele tivesse ouvido, como o texto vai dizer aí, se ele tivesse ouvido ali os anciões, o projeto, o texto vai dizer, o projeto da expansão, o desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo. Se ele tivesse ouvido. Mas ele preferiu não ouvir. É por isso que nós temos que ver, nós como líderes, né, pais, mães, até mesmo liderança da igreja, nós precisamos ter momentos que nós precisamos ouvir e não achar que nós mandamos. Não era só Roboão que estava ali, mas ele precisava ouvir também os anciões, porque a carga estava pesada, não era para o Roboão, era para o povo. Então é isso que nós vamos ver. Se ele faz aquilo ali, o que aconteceu? O reino, mas ele ajuntaria o reino novamente. Ele conseguiria colocar o reino junto novamente, ouvindo os anciões. Para nós continuarmos aqui e terminarmos essa parte, vai falar aí sobre os maus conselhos dos amigos de Roboão. Nós vamos ver que aqueles que se diziam amigos, quando precisou de Roboão, deles, eles sumiram. Não estavam mais ali para ajudar Roboão. Aqueles que aconselharam, deram mau conselho, não estavam ali depois. Você não vê eles depois. Então nós vamos ver aí que eles saem totalmente fora, né? E aqueles que são verdadeiramente amigos, eles estão em todo o tempo, né? Não saem. Então nós vamos ver aí alguns erros que Roboão cometeu. O primeiro erro, em desrespeitar os anciões, desrespeitar aqueles que já estavam acima deles. Segundo ponto, não seguir conselhos, né, deles, dos anciões, mas trazer para si próprio os benefícios. E terceiro, não colocar Deus em primeiro lugar. 3 erros que eu vejo nesse ponto, em que eles estavam fazendo, tirando totalmente o foco, né, de Deus e colocando na sua própria riqueza, colocando em si próprio, né? E quando isso acontece, nós vamos ver que no tópico 2 ele vai dizer, né, que há um declínio moral, há um declínio espiritual, empobrecendo e trazendo a decadência. Então, quando isso acontece, quando não há o respeito, não há ali a continuação de um projeto de Deus, né, porque ele observou e foi totalmente aquilo que o seu pai fazia, ele foi juntamente com aquilo que o seu pai fazia, e era totalmente errado, nós estamos vendo isso. Trouxe sobre Israel, ou sobre o povo, né, ou melhor, sobre aquelas tribos, ou sobre a vida de Roboão, um declínio moral, ético e espiritual. Então que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, não cometer o erro que Roboão cometeu, deixando Deus de lado, confiando na nossa própria, confiando em nós próprios, não tirando, né, observando e dando ouvidos àqueles que estão ao nosso lado e observando aqueles que estão aconselhando-nos. Porque muitas das vezes nós precisamos observar os conselhos que estão sendo dados para nós. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe o missionário Jonathan, né? A Bíblia diz que na multidão de conselho há entendimento, né? E é importante entender que todos os que são sábios, eles vão querer ser mais sábios, né? Como a gente já viu nas aulas passadas, porque
Uma pessoa que não tem sabedoria, ela despreza a sabedoria. E uma pessoa que ela despreza conselho, ela despreza uma oportunidade de angariar conhecimento, né? Porque a Bíblia mesmo diz que com o jovem está força, mas com o idoso está sabedoria, né? Então, a importância de nós termos do nosso lado pessoas que sejam sábios,